Que Deus abençoe você e toda a sua família. É uma alegria imensa chegar até você com este programa com tanta força de Deus. Esse é o nome do programa, Força de Deus. E por que esse programa ele tem tanta força? Para mim esse programa ele é muito forte, simplesmente porque ele trata do que é de mais importante para as nossas vidas, que é a Palavra de Deus. E olha, é bom a gente entender isso. Palavra de Deus não é palavra do homem, não é palavra do Frei Gilson, não é palavra de Dom José Falcão, não é palavra de alguém desta terra, mas é do próprio Deus. Então esse programa é muito forte, esse programa tem uma beleza maravilhosa e é muito bom ter você aqui conosco. Esse programa é para você. Esse programa é para a sua família. Aconselho você a indicar este programa para toda a sua família, para os seus irmãos, para os seus amigos, mas também, papai e mamãe, orienta esse programa para os seus filhos. No mundo de hoje, quantos questionamentos vão fazer para vocês? Quantos questionamentos vão fazer para os seus filhos? O mundo de hoje está questionando com muita força a palavra de Deus, dizendo que esse livro não é mais verídico, dizendo que este livro não tem mais, está ultrapassado. E nós não podemos acreditar nesses argumentos do mundo atual. E por isso você precisa estudar, e por isso você precisa conhecer. E para isso é preciso se dedicar, é preciso fazer a sua parte. Hoje, eu e você temos a graça de um programa como esse, onde podemos fazer perguntas, lembrando que eu estou no seu nome. Eu faço perguntas para Dom José em seu nome, para que você faça as perguntas para ele, ouça as respostas. Então aproveite e divulgue este programa para mais pessoas, tá certo? Quero receber você que nos acompanha pela TV Século XXI, você que me acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson, /Som do Monte, e você que nos acompanha pelo canal de Dom José Francisco Falcão. Sejam todos bem-vindos. E sem mais delongas, eu quero já acolher mais uma vez no meio de nós, Dom José Falcão. Sua bênção, seja muito bem-vindo. Boa noite, Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Que bom. Dom José, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez neste programa. Eu quero começar o programa de hoje como terminamos o passado, porque a pergunta passada foi qual a distinção entre parábola e alegoria, porque ficou um pouco confuso, mas já ficou claro para mim, creio que ficou claro no programa passado, a distinção. Mas se o senhor pudesse começar esse programa fazendo a distinção entre parábola e alegoria. A parábola é uma comparação prolongada. Isto é, ela tem um fio condutor. É uma história. Sim. Portanto, é algo dinâmico. Não é algo descrito para um determinado momento, ou algo que apenas passou, ou apenas vai acontecer um dia, ou apenas acontece agora. É uma realidade que é sempre dinâmica, é uma história. Já logo no começo das parábolas, não em todas, mas você descobre que a parábola tem uma intenção comparativa. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a. Ou então, a que compararemos o reino dos céus? Compararemos a isso, aquilo, outro. Então, é semelhante a, é como, comparado. Então tem sempre o elemento comparativo. Ainda que essa expressão não apareça, ela está implícita na história. Já a alegoria, ela é uma metáfora. A metáfora é um gênero literário, é uma figura de linguagem, na língua portuguesa, que consiste em você transferir de uma palavra cujo significado original é certo, para um outro âmbito que não é o objeto que ela designa, não é esse objeto, e que se fundamenta numa relação de semelhança,
de comparação entre o sentido próprio e o sentido figurado. Mãe gentil. Nós recitamos isso no hino nacional, não é? Sim. Chamando a pátria brasileira de mãe gentil. A palavra mãe, o significado próprio, não é esse. Mas nessa poesia chamada hino nacional, a palavra mãe adquire um significado figurado. Isso é uma alegoria. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve. O que é idolatria? Você adorar um ídolo. Do ponto de vista da fé, para nós cristãos, isso é pecado. Porque o sentido estrito do verbo idolatrar significa curvar-se diante de uma realidade que não é Deus e prestar culto a ela. Só que, no hino nacional, idolatrada significa amada. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Ou seja, ó pátria amada, muito amada. Da mesma forma que um idólatra, entre aspas, adora um ídolo e tem muito amor por ele porque enxerga nele Deus, nós enxergamos a nossa pátria. Então, a palavra idolatrado no hino nacional tem um significado diferente. E isso é exatamente alegoria. É o que o senhor também trouxe no programa passado, Isaías 5, versículo 7, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. A casa de Israel. Ou seja, a casa de Israel não tem nada a ver com vinha, mas exatamente, ela é. Ou seja, é uma vinha metáfora. É uma plantação de uva. Exatamente. Uma plantação de uva. Quando você diz que a plantação de uva é a casa de Israel, você tira o significado original da palavra vinha e dá um outro significado. Isto é, do mesmo jeito que a vinha é cuidada pelo agricultor, Israel é cuidada pelo Senhor. Sim. Por isso, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Isso é uma alegoria. Vinha aqui não tem o significado de pé de uva. Da mesma forma que Jesus no Evangelho, eu sou a videira e meu pai é agricultor e vós sois os ramos. Nós, seres humanos, não somos ramos de nenhuma planta, mas aqui Jesus não está usando o sentido estrito da palavra ramo, nem o sentido estrito da palavra agricultor, nem o sentido estrito da palavra videira, mas está transladando para um significado figurado, o significado que fora desse contexto figurado, o contexto é estrito, o significado é estrito. Isso é uma alegoria. Na alegoria, é. Sim. Na parábola, é como. Jesus não disse, eu sou como o bom pastor. Não. Se ele usasse isso, seria parábola. Eu sou como. Não. Sim. Eu sou o bom pastor. No versículo 9, João capítulo 10, eu sou a porta. Aqui não é parábola, aqui é alegoria, porque Jesus se identifica com uma realidade imaterial. Como quer dizer, o que a porta é para quem entra e sai, eu sou para quem entra e sai do reino dos céus. Gente, é importantíssimo tudo que nós estamos aprendendo aqui, porque nós vamos aprender o que são as parábolas, nós vamos estudar as parábolas. Então, é muito importante essa introdução para nós fazermos as devidas distinções, porque senão a nossa cabeça ia ficar toda confusa, porque a alegoria e parábola parecia muito igual, mas estamos vendo que não são iguais, são distintas. Agora, lembrando que Dom José já falou no programa passado, é possível que dentro das parábolas também se tenham alegorias, né? Então, isso pode acontecer. Então, José, não sei se dá tempo de responder nesse bloco, mas entendemos que uma parábola tem a ver com uma história contada, onde eu quero, com coisas humanas, com realidades deste mundo, aprender coisas eternas ou coisas com significados maiores. Há algum caso onde na Bíblia a gente encontra, à medida que se conta uma determinada parábola, ao mesmo tempo se encena? Ou seja, eu vou contando uma historinha, mas vou encenando também essa história. Isso existe na Bíblia porque a gente, papai que vai contando alguma história para o filho, às vezes vai encenando, aquela coisa toda. Isso existe na Bíblia? Existe. E os profetas, eles costumavam fazer isso. São as chamadas ações parabólicas ou parábolas encenadas. Isto é,
Aqui você não diz nada, você somente faz. E as pessoas vão vendo e você está, digamos assim, teatralizando uma parábola. E depois vem a explicação. O profeta Isaías, a pedido de Deus, por ordem de Deus, ele realiza uma encenação. E essa encenação consiste em ficar nu e descalço na frente de todo mundo. Nossa! Mas como já está terminando o primeiro bloco, eu pediria a você que deixasse sua Bíblia aberta no capítulo 20 do livro do profeta Isaías, onde vocês vão ver uma parábola encenada, ou uma ação parabólica. Isto é, ele faz alguns gestos, alguns ritos na frente de todo mundo e as pessoas ficam olhando. Depois que ele termina a encenação, aí ele vai explicar. Vai dizer o significado disso. Tem sim. Pelo menos 3 textos. Um de Isaías, um de Jeremias e um de Ezequiel. Só que o de Ezequiel é longo. São 2 capítulos, o 4º e o 5º. Mas isso fica para o próximo bloco. Eu não sei você, mas eu já fiquei curioso em querer saber que texto é esse onde os profetas, grandes profetas do Antigo Testamento, encenam. E ainda mais essa cena que Dom José falou agora, que me fez lembrar até Francisco de Assis, diante do bispo e de todas as pessoas. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus e terminamos o bloco eu perguntando para Dom José se no Antigo Testamento, vimos que tem muitas parábolas, e se os profetas, ao contarem as parábolas, ao transmitirem essas parábolas, se eles também encenavam essas parábolas. E Dom José terminou o bloco dizendo que sim, Isaías é um deles, e ainda ficou sem roupa nenhuma para encenar. Eita, nós queremos saber, Dom José, que caso é esse e por que o homem teve que tirar toda a roupa? Bem, o profeta Isaías viveu numa época em que havia muita guerra entre os 2 reinos vizinhos de Israel. Ao sul, o Egito. Ao norte, um pouco mais para cima, a Assíria. Uhum. O Egito vivia em luta contra a Assíria. E Israel ali no meio. Esse capítulo 20 do livro do profeta Isaías anuncia a derrota do Egito pela Assíria. E é nesse contexto que Deus Todo-Poderoso pede para o profeta tirar as sandálias e ficar nu no meio do povo. Mas com que significado? É uma parábola que ele vai narrar, que ele vai descrever e que Vossa Reverendíssima agora vai ler. Isaías capítulo 20, de 1 a 6. No ano em que veio a Azoto e o general enviado por Sargom, rei da Assíria, este assediou Azoto e apoderou-se dela. Naquele tempo, o Senhor tinha falado pelo ministério de Isaías nestes termos: Vai, desata o saco que trazes às costas e tira as sandálias dos teus pés. Isaías dispôs-se a executá-lo, ia nu e descalço. O Senhor disse: Do mesmo modo que meu servo Isaías vagueia nu e descalço há 3 anos, para dar uma imagem do que aguarda o Egito e a Etiópia, assim serão levados pelo rei da Assíria os prisioneiros egípcios e os deportados da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, com o dorso descoberto à nudez do Egito. Então, aqueles que esperavam na Etiópia e punham no Egito a sua confiança serão amedrontados e confundidos. Os habitantes desta costa dirão naquele dia: Eis aqueles em quem esperávamos, entre os quais queríamos encontrar proteção, procurar auxílio e socorro contra o rei da Assíria. Como nos livraremos deles? Pois bem, é uma encenação, é uma parábola, é uma comparação. Ou seja, o que a nudez de
Isaías tem no seu significado translato, quer dizer a nudez do povo, a nudez de uma nação que vai perder a batalha, que vai ficar desprovida daquilo que é a causa do seu orgulho, a sua veste, a sua dignidade, o seu esplendor, etc. E os pés descalços também. Então é uma ação parabólica ou uma encenação de uma parábola. É uma parábola encenada. Muito interessante. E é como se esta encenação ficasse muito forte na cabeça de todos os que viram. A imagem é impactante. A imagem deixa um impacto, sim, realmente. Sim. Realmente. Tem outra também. O senhor disse que Jeremias, né? O senhor citou? Jeremias, vamos ao capítulo 19. Jeremias 19, versículos de 10 a 12. Versículos de 10 a 12. Em que é outra encenação, agora já é outro profeta. O profeta vai pegar um vaso de barro e vai quebrar. Não é? Lembra a expressão bíblica, nós carregamos esse tesouro em vasos de argila do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo e também tantas expressões do Antigo Testamento como nas mãos do oleiro nós somos diante do Senhor. A ideia é a mesma em Jeremias 19, de 10 a 12, leia. Aqui é uma encenação de uma parábola, ou uma parábola encenada. Jeremias 19, né? 19, de 10 a 12. Em seguida, sob o olhar dos que forem contigo, partirás a bilha, exclamando: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: quebrarei este povo e a cidade como se parte um vaso de barro, sem que possa ser refeito. E por falta de outro local será enterrado em Tofete. Eis o que eu farei desse lugar, oráculo do Senhor e dos seus habitantes. De tal modo o farei que o tornarei semelhante a Tofete. Pois bem, é uma ação que, na verdade, é o anúncio de algo que vai acontecer. Isto é, eu vou pulverizar vocês. Assim como vocês estão vendo agora o profeta quebrando essa bilha, isto é, esse vaso, né? esse pote, esse vaso de argila. Muito interessante. Uma ação parabólica. Os capítulos 4 e 5 de Ezequiel, lógico que nós não vamos ler todos esses 2 capítulos, porque eles são longos, mas eu remeto vocês a uma leitura bem particularizada, várias ações simbólicas o profeta faz, não é? Tomar um tijolo, versículo 1, fará contra a cidade de Jerusalém um trabalho de assédio, depois vai tomar uma frigideira de ferro no versículo 3, depois vai deitar-se sobre o lado esquerdo e tomar sobre si a iniquidade da casa de Israel no versículo 4, depois no versículo 9 vai tomar trigo, cevada, fava, lentilha, milho, aveia, etc. E todas essas ações simbólicas é como se o Senhor Deus dissesse para faça tudo isso para que o povo veja o que você está fazendo e depois você vai explicar o significado de tudo isso. Uhum. Então, não somente vai ficar impactada no coração deles a palavra, mas também eles vão ver as cenas e não vão esquecer. Isto é, o profeta já advertiu com essas parábolas encenadas o que vem por aí. Sim. Muito bom, Dom José. Está ficando bem claro para nós a distinção entre parábola e alegoria. E aí eu já pergunto para o senhor se nós encontramos alegorias fora dos evangelhos. Porque vimos que o senhor citou vários aqui nos evangelhos, já enquanto o senhor falava, o senhor foi citando, e fora dos evangelhos encontramos alegorias. O senhor já citou para nós Agar em Paulo uma vez. É verdade. E tem mais alegorias? Tem mais. Vamos ver algumas. Quando a fé é chamada de porta. Atos 14, 27. Vamos ao primeiro texto. Atos 14, 27. Porta, nós sabemos o significado original. Nós sabemos o significado. Porta é porta. Fé não é porta e porta não é fé. Mas quando você alegoriza a palavra porta,
ela se aplica também à fé. Porque, veja, qual é a virtude teologal por meio da qual você entra na igreja com o batismo? Quem crê e for batizado será salvo. Não é isso que Jesus diz? Sim, sim. Então, porta. O sacramento do batismo é chamado de Janua Cheli. Janua, daí vem janeiro. Janua, janeiro, é o Deus que tinha duas faces, uma voltada para o passado, outra para o futuro. Por isso que o mês de janeiro, por isso que se chama janeiro, vem de Janua, o Deus que tem duas faces, uma para o passado, outra para o presente. Então, 1º de janeiro, para trás você olha o ano que acabou. Janeiro, o ano que começa. Então, janeiro vem de Janua. Janua Cheli, a porta do céu. Ou Janua Sacramenti, a porta, Janua Sacramentorum, a porta dos sacramentos, ou a porta de entrada na igreja, que é a comunidade dos eleitos, batismo. Então, o batismo é porta, alegoria. A fé também é porta. Atos 14, versículo 27. Aqui está a alegoria da porta. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Pronto, é quando a fé vira porta. Eu sou a porta, a fé é a porta. Eu sou a porta é no contexto de João capítulo 10, do Bom Pastor. E a porta da fé, porta que é outra alegoria, mais aplicada à fé, não à pessoa de Jesus. Ficou claro? Sim, muito, muito claro. Agora, eu acho que temos 1 minuto e 30. Esse texto é interessante, da armadura do cristão, famoso texto de Efésios capítulo 6. Aqui nós temos várias alegorias. A armadura de Deus, o cinto, a couraça, o escudo, os dardos inflamados, o capacete e a espada. Tudo alegoria que o apóstolo utiliza em linguagem militar para dizer, diante do poder das trevas, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. E aqui ele utiliza uma série de alegorias. Verdade. Que é o que a gente vai ver no próximo bloco. Muito bom. É bom estar aqui com você, é bom estar aprendendo tudo isso que Deus está nos ensinando. Aproveito, terminando esse bloco, para perguntar, você já entrou por essa porta, a porta da fé? Você já fez os seus filhos entrarem por esta porta? Então, é preciso convidar os filhos, é preciso convidar os amigos, é preciso convidar os familiares. Ali tem uma porta, é a porta da fé, a porta onde você conhece as coisas de Deus, a porta onde você crê em Deus. Você já se revestiu da armadura de Deus para que possas resistir às ciladas do mal, dos inimigos? Então, olha como uma alegoria fala tanto ao nosso coração. Vamos para um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco. Estamos fazendo uma distinção entre parábola e alegoria. E Dom José está frisando o que é alegoria, está agora nos dando exemplos para que um dia a gente não se confunda aí quando começarmos a estudar as parábolas. Uma coisa é parábola, outra coisa é alegoria. Já lemos Atos capítulo 14, versículo 27, a alegoria da porta da fé. Agora vamos ter que ler, não é isso, Dom José? Estávamos falando sobre Efésios capítulo 6, versículo de 13 a 17, onde Dom José disse que são várias as alegorias. Armadura de Deus, cingidos, couraça, escudo, espada, capacete, tudo isso é alegoria. É o famoso texto da armadura do cristão. Aliás, o próprio título na Bíblia Ave Maria, a partir do versículo 10, no último capítulo da carta aos Efésios, a armadura do cristão. A armadura nós sabemos. A armadura é um revestimento que consiste em você colocar no corpo uma série de elementos para defender-se e atacar.
Dentre esses elementos, tem aqueles que têm a finalidade de defender você dos ataques, o elmo, a couraça, o escudo, não é? As sandálias do soldado. Sim. Imagina a vestimenta do soldado naquele tempo. E tem também a espada. A espada é para você atacar. De ataque. Né? Pois bem, então, São Paulo utiliza essa imagem tirada do mundo militar e aplica a essas realidades que, no sentido militar estrito, têm um significado próprio e dá um significado translato metafórico, isto é, o significado não é o original, isso é exatamente a alegoria. Na alegoria você não tem a comparação, você tem uma identificação. Então, vamos a Efésios 6, de 13 a 17. O texto que começa no versículo 10, lógico, mas vamos pegar aqui estritamente os versículos de 13 a 17. Esse texto é conhecido demais. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com o que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Pronto, ficou claro aqui, são várias as alegorias. Eu destaquei aqui a armadura de Deus, o símbolo, quer dizer, o cinturão, né, o cordão com o qual você cinge a roupa, a couraça, o calçado, o escudo, os dardos inflamados que vêm do maligno, ou seja, os ataques dele, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tudo isso é alegoria. Dom José, aproveitando, a alegoria ela também quer nos ensinar alguma coisa importante. Sim. É uma metáfora que quer nos ensinar algo. Aí, por exemplo, só para dar um exemplo para as pessoas, quando fala capacete, então, Sim. Capacete nós entendemos que é aquilo que protege a cabeça. Exato. Então, o que a palavra está querendo dizer para nós? Capacete da salvação. O que tem a ver? A salvação protege os meus pensamentos? O que seria isso? Perfeito. A salvação é o presente que Deus nos ofereceu no Calvário em Cristo Jesus. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, diz o apóstolo Paulo na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A salvação, ela é operada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Sim. A salvação já foi operada, já foi realizada, já foi consumada. Portanto, a salvação nos foi concedida pelos merecimentos da paixão e morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação em nossa vida é produzida, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quem crer e for batizado será salvo. O apóstolo Tiago diz que a fé sem as obras é morta. São Paulo diz que a fé deve agir pela caridade. Todos esses elementos significam que, enquanto você permanece sob os auspícios da salvação de Cristo, aceitando esta salvação, vivendo na graça que nos foi dada pelo Salvador na cruz, você está protegido dos ataques semelhantes aos ataques que numa batalha são dirigidos para atingir a sua cabeça, que é uma parte letal que, se atingida, leva você a morrer. Tanto é que, dirigida à serpente, a primeira profecia da salvação foi esta: tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela te esmagará a cabeça. Pronto. Aqui está. A serpente não tem capacete, porque a mulher pisa a cabeça dela, esmagando, portanto, a própria serpente. Perdição. A salvação, o capacete da salvação, o inimigo pode jogar todos os dardos contra você, não atingir você, porque você está salvo.
porque você pertence ao Senhor, porque você está na luz. Não se dobra, não se entrega, não se alia, não se enfileira, não se identifica com o príncipe das trevas. Você está blindado, você está protegido, você faz parte do festim dos eleitos. Ninguém toca em você. Você pode ser fustigado, você pode ser atacado, você pode ser provocado, você pode ser tentado, mas o capacete, enquanto você permanece fiel ao Senhor, você está salvo. O inimigo não toca você. É a sua vontade aderindo a Cristo, é a sua vontade subordinando-se, submetendo-se à de Cristo, que faz com que você permaneça salvo e os ataques do inimigo não toquem o íntimo do seu coração, como o capacete não permite numa batalha que nenhum dardo do maligno, nenhum dardo do inimigo ataque a sua cabeça. Essa é a comparação. Muito, muito forte tudo isso. E aí o Senhor me fez lembrar que, por exemplo, a gente fala muito do coração, mas é a mente que decide se quer Cristo, se não quer Cristo, é a mente que é a nossa razão, né? Nós tomamos uma decisão, se queremos ou não queremos. Então, quando dizemos eu quero Cristo, eu assumo Cristo, eu estou protegido, eu estou dentro dessa salvação. Capacidade de entender e de decidir. São esses os nossos trunfos. Na parábola do filho pródigo, o diabo representado, segundo os padres da igreja, pelo dono da pocilga, ele dispõe do filho pródigo, coitado, humilhado, desmoralizado, para tudo, menos a capacidade de refletir e de decidir. Refletir, na casa do meu pai há comida e abundância, eu aqui passando fome. Decidir, vou levantar-me. Capacidade de refletir, o diabo não tem acesso a ela. Até um possuído pelo demônio não perde essa capacidade. Por isso, um exorcista famoso, Padre Gabriel Amorth, já dizia que 90% do poder de libertação de um possesso depende da vontade dele. Sim. E 10% do demônio. Pronto. Então, você pode, sem dúvida alguma, até ter uma intimidade profunda com Satanás. E Satanás pode exercer um poder devastador na vida de uma pessoa, mas ele não tem acesso à capacidade de refletir. Na casa do meu pai há comida e abundância e eu aqui passando fome. Isso não é vida. Capacidade de refletir. Vou levantar-me. Capacidade de decidir. Sim. Ou seja, Dom José, o senhor começou aqui a fazer uma pregação para nós, o senhor poderia dizer, isso aqui virou tema de homilia, isso aqui virou tema de pregação, isso aqui virou tema de formação, por uma simples alegoria de Paulo. Sim. Ou seja, aqui são 7 alegorias, né? 7. O senhor pegamos só uma alegoria e o senhor está fazendo uma pregação, ou seja, a força que tem a alegoria. Então, o que nós vamos começar a ver agora, minha gente, é a força que tem a alegoria, mas claro que nós agora vamos adentrando pouco a pouco nas parábolas e vamos então entender a força das parábolas, né? Daqui a pouco a gente está encerrando este bloco, mas já vamos pedir para você ir abrindo, porque o Dom José disse que queria nos apresentar alguns trechos. O senhor vai apresentar mais trechos do Novo Testamento? Acho oportuno citar mais 3. Um da carta aos Hebreus, outro da primeira carta de São Pedro. Essa é muito interessante porque nessa parábola você vai ser chamado de material de um edifício. Sim, você vai ser chamado talvez de tijolo, de argamassa, não é, de pedra, enfim, tudo aquilo que se utiliza num edifício você vai ser chamado. Jesus também vai ser chamado de pedra. Vai ser chamado de pedra de tropeço, vai ser chamado de pedra de escândalo, vai ser chamado de pedra angular, e você também vai ser chamado de pedra viva. Esse texto é importante, da primeira carta de São Pedro, capítulo 2. E Apocalipse, a famosa afirmação, leão da tribo de Judá. É uma alegoria que também é usada para o diabo. Sim. Na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas aqui, o leão é Jesus. Jesus é o leão, como o diabo é o leão na primeira carta de São Pedro. Então, essas alegorias eu acho que é interessante a gente citar, não é? Muito interessante. Então,
Já vai abrindo a sua Bíblia, vamos para Hebreus e no próximo bloco nós vamos ler e entender qual alegoria foi feita pelo autor da carta aos Hebreus. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos no nosso último bloco deste programa Força de Deus. Saiba que sempre é muito importante ter a sua presença aqui. E está acabando, está acabando. É aquele programa que passa muito rápido, mas que de pouco a pouco nós vamos desvendando os mistérios da Palavra de Deus para nós, sem nunca esgotá-los, obviamente. A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quando você acha que você comeu tudo que ela tem para oferecer ou beber tudo que ela tem para te oferecer, é aí que você se engana. É um livro inesgotável para os maiores estudiosos, para os maiores santos e místicos. A palavra de Deus é a palavra dele, é uma palavra perfeita, é uma palavra que não se esgota. Lemos nos blocos passados Atos 14, 27, alegorias, vimos a porta da fé. Efésios 6, 13 a 17, vimos várias alegorias, armadura de Deus, cingidos, vimos calçados, escudo, capacete, dardos inflamados, espada. E agora Dom José pediu para abrirmos Hebreus. Então vamos ver o que nos espera em Hebreus de alegorias. Os apóstolos e os discípulos eram muito familiares com a realidade da pesca. E tinham muita intimidade também com essa realidade, digamos assim, do ponto de vista militar, que são os navios de guerra. Tanto navios de guerra de maior porte como de menor porte, todos eles têm na proa uma âncora. Sim. A âncora é feita de um material bastante pesado, que é jogado no fundo do lago ou do mar, para que a embarcação fique naquele lugar e não saia dali. Essa imagem foi utilizada pelo autor da carta aos Hebreus para falar da esperança, que é uma âncora para a nossa alma. Vamos ver Hebreus 6, de 18 a 20, e depois teçamos alguns comentários sobre essa alegoria tão bonita. Por favor. Por este ato duplamente irrevogável, pelo qual o próprio Deus se proibia de desdizer-se, encontramos motivo de profunda consolação. Nós que pusemos nossa perspectiva em alcançar a esperança proposta. Esperança esta que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Âncora de nossa alma. O que é que a âncora produz quando a embarcação ela é jogada da proa até o fundo do rio ou do mar onde está o barco? O barco permanece firme e sólido. Sim. Então, se vier uma tempestade, se vier um vento forte, se vier, enfim, a âncora não permite que a barca vá à deriva. Aquele que espera no Senhor, aliás, é a imagem do finalzinho do capítulo 40, se não me engano, do profeta Isaías, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, caminham e não se cansam, correm e não se afadigam. É muito bonito isso, né? Então você tem a esperança no Senhor, essa âncora não permite que você saia à deriva procurando realidades, respostas em falsas fontes, em ambientes perigosos, em lugares proibidos, em soluções que não são de Deus, que são do inimigo. Assim você, permanecendo firme no Senhor, sólido, digamos assim, atracado. Quando é que o navio está atracado? Quando ele está ali de tal forma consolidado no fundo da água, ali
da lagoa, do lago, do açude, do rio ou do mar, o navio não sai dali, você não entra em desespero. O desesperado pensa em suicídio, pensa em depressão, etc. Âncora da alma. Você espera no Senhor, você crê que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que é a virtude da esperança? Qual é o objeto da virtude da esperança? Você aguarda Deus e o cumprimento das promessas dEle. Pronto. Se você aguarda que Ele vai intervir, que Ele não vai tardar, se você aguarda, se você espera firmemente que o que Ele prometeu vai acontecer, pronto, podem vir todas as procelas, podem vir todas as porfias do mundo. Você está sereno, firme e sólido. É uma alegoria extremamente bela. Lindo, lindo, lindo. É. Agora, Dom José, por que ele fala que esperança é esta que seguramos qual âncora da nossa alma, o Senhor explicou, firme e sólida, o Senhor explicou, mas o que significa? E que penetra até além do véu no santuário onde Jesus entrou por nós como precursor. As pessoas têm uma esperança puramente humana, puramente imanente. Eu espero que as pessoas resolvam, eu espero que as pessoas intervenham, eu espero que... Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no outro homem. Feliz aquele que confia no Senhor. Então, penetrar significa a razão da minha esperança não está nesta vida, está para além daquilo que se vê, está para além do véu. Além do véu. Além do véu. A imagem do templo de Jerusalém, onde tinha o santo e o santo dos santos. O santo dos santos é o lugar ao qual ninguém tem acesso, somente o sumo sacerdote, e algumas vezes no ano. E havia um véu. Por isso, um dos evangelistas disse que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Ou seja, não há mais a divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Não há mais aquela intransponibilidade entre a terra e o céu, porque Jesus rasgou esse véu. Agora nós todos temos acesso ao céu pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o objeto da nossa esperança, para além do véu. Meu Deus, que coisa linda. Gente, é maravilhoso. Eu estou apaixonado por a Sagrada Escritura, por esse texto. Eu tenho dito que nas minhas pregações que cada versículo que a gente lê, Dom José, é como se fosse comida, né? A gente vai se alimentando. Cada versículo é um alimento. O senhor citou 1 Pedro 2, de 4 a 7. É isto? Exatamente. Agora são as alegorias da pedra. Pedra viva. Jesus é chamado de pedra viva. Nós também somos chamados de pedras vivas. Nós também somos chamados de materiais desse edifício espiritual, esse sacerdócio santo, e Jesus é chamado de pedra angular, pedra que foi rejeitada pelos construtores e que se tornou pedra de tropeço, pedra de escândalo. Vale a pena ver várias alegorias em 3 versículos, com a palavra São Pedro na voz do Frei Gilson, 1 Pedro 2, de 4 a 7. Achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso lê-se na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Pronto, o texto é rico aqui em alegorias. Nossa, muitas. A senhora é pedra viva, como Jesus é pedra viva. Jesus é pedra de escândalo, Jesus é pedra de tropeço, Jesus é pedra angular. E a senhora é o material desse edifício espiritual. A imagem da igreja como uma construção, onde cada um de nós é um elemento integrante desse edifício. É um tijolinho, é a argamassa, etc. Nós somos esses materiais deste edifício espiritual. São alegorias. Sim, sim. Então, José, faltam 2 minutos. Dá para ir para o Apocalipse? Dá. Apocalipse 5:5 é o famoso texto, um dos anciãos desta visão diz a respeito de Jesus, Apocalipse 5:5.
Então um dos anciãos me falou: não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Bem, leão da tribo de Judá. Jesus é o leão. Isso não é uma comparação. Se fosse comparação, portanto, se fosse parábola, Jesus é como se fosse. Não, não existe. Ele é o leão da tribo de Judá. Nesse contexto, leão é associado à pessoa de Jesus. No contexto da 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, leão é o demônio. Eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge buscando a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé. Mas aqui, a alegoria do leão é identificada com a pessoa de Jesus. Muito bom, minha gente. E terminamos assim este programa que foi uma bênção, tá certo? Foi uma alegria estar com você. Lembrando que nós já começamos com força total uma introdução às parábolas. Estamos só fazendo agora o último caminho para entendermos, colocarmos base para entendermos as parábolas de Jesus Cristo. Dom José me trouxe, estamos querendo distinguir bem o que é parábola, o que é alegoria, tá? E eu perguntei então se existiam alegorias fora dos evangelhos. No próximo programa eu vou perguntar um pouco melhor, um pouco mais sobre as alegorias nos evangelhos, tá? E assim a gente vai fazendo cada vez mais uma distinção para que quando chegar as parábolas saibamos o que é uma parábola, qual é a intenção dessa parábola para conosco. Foi muito bom ter você aqui conosco. Vamos encerrar pedindo a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.